Conhece? Então, Elias está aí? Deixa eu apresentar o Elias. O Elias da Bíblia é um profeta. Profeta Elias. Um homem que Deus usou de maneira tremenda. Na Bíblia não conta da sua linhagem, da sua família. Simplesmente Elias aparece num cenário como profeta, escolhido por Deus, num tempo de apostasia, no tempo em que o rei era dominado por sua mulher, o rei Acabe, no tempo em que o povo se desviou do Senhor, no tempo em que esse rei também adorou a outros deuses, que não ao Deus dos céus, ao Senhor dos exércitos. E Deus, então, no meio desse cenário, dessa nação de Israel, ele levanta um homem, um profeta, para falar da sua parte a todo o povo. E para chamar todo Israel à sua presença, como cantamos hoje aqui, atrai o meu coração. O Senhor atraiu esse povo na vida de Elias, contando com o profeta dele, para falar da parte dele. E é interessante que a gente vai ler a partir desse capítulo 17, desse episódio de Elias, que diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Começou a melhorar a minha voz aí. Não sei quem mexeu não, mas foi o anjo, né? Ninguém chegou na mesa. Por quê, amados? Por que eu peguei esse primeiro texto? Porque esse texto, ele tem uns mistérios nele. Primeiro que Elias, quando olha para o rei no meio desse cenário, ele acredita de fato que o Senhor o chamou para profetizar. Ele crê no chamado dele. Ele crê que a boca dele era a boca de Deus para falar. Ele creu que Deus chamou ele para ser profeta. E o dia que ele encontra com o rei Acabe, ele declara assim, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, de cuja presença estou. Ele sabia que estava na presença de Deus. E ele fala: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O que nos dá a entender aqui? Que Deus não tinha falado para ele. Para ele, Elias, profetiza que não vai chover sobre essa terra. Ele simplesmente declarou uma palavra profética. E Deus então foi com ele, porque o texto diz que durante o tempo que Elias falou, 3 anos e meio, não caiu sobre a terra nem chuva, nem orvalho. Quando Tiago, quando fala desse texto, Tiago fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Repete comigo assim: Elias era um homem como eu. Você que é mulher, fala mulher como eu, tá? Então, melhorando. Elias era como eu sou. Ser humano, com crises, com sentimentos, com incertezas, humano como qualquer um de nós. Mas Tiago diz assim: ele orou a Deus para que não chovesse durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Depois ele orou de novo, para que chovesse, e choveu. Não é tremendo isso? Porque você vê um apóstolo do Novo Testamento, não era um dos 12, mas Tiago era irmão de Jesus, declarar nas Escrituras que assim como Elias fez, nós também podemos fazer. Porque Jesus tinha dito, falou que aquele que tiver fé e acreditar, poderá dizer para esse monte: lança-te ao mar, e isso será feito. Ele está dando um conceito de fé. A fé
Ela é a convicção das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Você não vê, mas acredita. Você não vê, mas você espera. Você não vê, mas você profetiza. Você não vê, mas você busca pela fé. Quantos aqui que me ouvem hoje reconhecem que um dia foi chamado pelo Senhor? Quantos ouviram a voz do Senhor? Pois se você crê, você tem que se mover segundo o que você crê. Porque a tua fé ela tem que ter obra, ela tem que operar em você. Você tem que andar segundo a fé, você não pode esperar a coisa acontecer. Você tem que criar a oportunidade. Quantos me entendem? Elias não esperou Deus falar. Elias sabia que na Palestina, sabia que onde ele estava, a chuva é essencial. Uma terra árida, deserta, a chuva é algo de Deus, amados. Nós estamos começando a ficar assim, né? São Paulo já está seco, Rio de Janeiro já está faltando água, a gente vai começar a entender as escrituras melhores. Eu estava vendo esses dias aquele filme, O Livro de Eli, de novo. Eu gosto de assistir filme várias vezes, né? A minha filha mais nova, ela só gosta de um filme depois que ela vê 30 vezes. Então, a gente vê bastante o mesmo filme. Eu estava vendo de novo esse filme, O Livro de Eli. Né? Jaime até foi com um discípulo e perguntou quantos capítulos da Bíblia ele sabia. Falou, a gente está devendo, porque o cara sabia tudo na cabeça. Mas ele declara uma frase interessante no filme. Não sei quantos assistiram esse filme aqui. Mas é um filme que retrata assim, um futuro onde a coisa essencial que eles não tinham era água. Em determinado momento ele fala para uma menina cega que ele está conversando, ela fala assim, como era o mundo antes? Ele fala assim, antigamente a gente desperdiçava coisas que hoje se dão a vida por ela. É interessante, quando a gente tem, a gente não dá valor que tem. Quando tem abundância, ninguém dá valor. Quando começa a faltar, aí começa a ficar precioso aquilo. Que seja assim a presença de Deus em nossas vidas, amém? Porque vai ver o tempo, vai chegar o tempo, e não vai demorar muito, em que nós não poderemos estar como estamos hoje aqui. De maneira confortável, no ar-condicionado, sentado numa poltrona, podendo louvar ao Senhor, repartir uma palavra, falar de maneira profética, professar a nossa fé. Vai haver um tempo em que isso não vai poder ser feito. Eu já ouvi, esse mês agora no encontro de pastores, eu já ouvi pessoas que estão morrendo por causa disso. Morrendo por falar que são cristãos. Passando fome só porque abraçaram a fé. E aí, porque abraçaram a fé, não podem comprar, não podem ter comida, não podem fazer nada, porque é o lugar onde vende as coisas necessárias para a vida, não vendem para pessoas traidoras que traíram a fé. E também não tem trabalho para aqueles que professam a fé em Jesus. E aí nós vimos fotos dos irmãos chegando com alimentação, recebendo pessoas com crianças. Esse tempo não está longe de nós, por quê? Porque ele já existe hoje, ele só não chegou até a gente, mas está perto. Na América do Sul, não é na Bolívia isso, é aqui pertinho de nós. Não é do outro lado do planeta, não, é bem perto. E daqui a pouco alcançará a gente. E aí eu me sinto hoje aqui como profeta para poder falar, porque ele vem, a trombeta soará. Amém? Mas nós temos que ser os trabalhadores da vinha. Nós temos que estar declarando a salvação, proclamando a salvação enquanto podemos. Quantos podem dizer amém? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, agora Deus falou com ele, dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Agora é o contrário da fé, né? Elias declara com fé e não chove. Agora ele ouve a palavra de Deus contrário às circunstâncias que ele vive. Por quê? Porque segundo a palavra dele veio fome sobre a terra,
uma vez que não tem chuva, não tem alimento. E Deus fala para ele assim, olha, vai em Serepta, acha lá uma viúva, porque eu já falei com ela, para ela te dar comida. Deus já falou. E Elias, ele era um profeta, ele acreditava na palavra do Senhor. Ele cria que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Amém? E aí ele saiu então. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvados e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a situação que Elias encontrou a mulher que Deus falou para ele, que tinha falado com ela para alimentar ele. Ele chega lá e fala assim, bom, Deus te chamou então para me alimentar. Ele já estava certo disso. Ela já reconhecia que ele era um homem de Deus, que ela falou assim, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Não era o Deus dela, era o teu Deus. Essa mulher nem conhecia o Senhor. Falou assim, olha, eu tenho aqui 2 medidas de farinha, eu vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, nós vamos morrer, porque acabou a comida. A gente vai comer e morrer de fome. Elias lhe disse, versículo 13, não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Português ilibado esse. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você não lê as histórias na Bíblia e não se emociona com ela? Eu fico totalmente emocionado quando eu vejo essas histórias. Porque de um lado você tem um profeta que acreditou no que Deus falou, de outro lado você tem uma viúva ímpia querendo morrer de fome, que acredita de fato de que aquele homem está falando é algo de Deus. E ele acredita de fato que Deus falou com ele, faz uma profecia, e eu já vi isso se cumprir, amados. Eu já vi botijão de gás durar 3 meses. Eu já vi. Eu já vi milagres. Eu já ouvi um de São Paulo, Fonseca, chegou na casa de... Foi Fonseca? Não. Adriano. Adriano é um pastor em São Paulo. Chegou na casa de uma irmã muito pobre. E ela perguntou por educação para ele assim, quer jantar? E ele falou, não. Ele ficou constrangido. Ele viu a situação das irmãs que não tinham quase nada, falou, não se preocupa não, eu como fora e tal. Eu estou bem, não estou com fome, sei lá. E aí saiu, quando ele chegou na porta, Deus repreendeu ele e falou assim, você está impedindo desses irmãos serem abençoados. Você lembra da viúva de Serepta? E aí ele parou e ficou constrangido e falou assim, meu Deus, com que cara eu vou voltar e dizer que eu quero jantar? Mas aí ele foi. Quando ele chegou na porta que falou, a irmã contando, disse quando ele falou assim, não, eu resolvi aceitar o jantar, ela foi que ficou desesperada.
porque ela não tinha nada, tinha um pouquinho de arroz e um pedacinho de bife ou um ovo que ela ia dividir com a filha, porque não tinha nada para comer. E aí ele voltou e falou: irmã, não fica constrangida não, o que você tiver, a gente reparte e come. Porque Deus me deu certeza no meu coração que vai fazer contigo como ele fez com a viúva. Não vai faltar alimento na tua casa. E aí sentou, falou: vou me sentar hoje como profeta aqui. Repartiu, não sei, ele pode dizer melhor, que eu não lembro, mas repartiu aquele ovo do disco voador em 3, ou aqueles que são mais inspirados, frutos de aves. A gente pode mudar o nome da comida, né? Fruto de aves. E ele disse que comeu constrangido, que a comida quase não desceu pela garganta, mas comeu, saiu da casa dela e foi orando e falando assim: Senhor, tomara que eu tenha te ouvido. E disse que no dia seguinte a irmã ligou para ele dizendo que alguém parou na porta dela, que ela não sabe quem é, não conhece. Bateu na porta dela com o carro e trouxe compra para mais de mês. Deus faz. Ele pode fazer. Nós temos que olhar para o momento em que vivemos profético. Nós temos que olhar para Deus e acreditar que Ele existe. Nós temos que olhar para as Escrituras e crer naquilo que está escrito. Porque quem não crê não pode ver milagre, amados. Sem fé, fala comigo assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Amém? Ele faz acontecer todas as coisas. Depois disso, essa mulher, ela continua, o filho dela morre, Elias ressuscita o filho, e por aí vai. No meio do caminho, Elias encontra Acabe. Vamos lá. Lembra do rei? Hein? Lembra do rei que eu falei que estava desviado? Imagina a situação de Elias. Eu quero que você viaje comigo na história. Ele fala assim, ó, não vai chover durante 3 anos e meio. E aí não chove. E aí é um caos nacional. É um caos. Todo mundo com fome. Mas o rei sabia que foi esse profeta que falou que não ia chover. Ele estava amando o profeta, sim ou não? Estava doido para encontrar o profeta. O profeta está lá na casa da viúva, escondido. Está lá na dele, lá, comendo lá o bolinho da viúva, pensando assim, ai meu Deus, o rei está atrás de mim, na hora que me pegarem vão me fritar. Aí Deus chega para o profeta e fala assim, Elias, eu quero que você vá lá e fale com Acabe. É ele, quem? Eu? Eu? Ele falou que vai me matar. Está atrás de mim, querendo minha cabeça, meu scalp, tu manda eu ir falar com ele. E Deus fala, é tu mesmo, vai lá. Vai lá que eu sou contigo. Vou te apresentar a ele. E aí Elias vai. Quando chega lá, diz o texto, 16, então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele lhes anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Ele falou com Obadias lá para intermediar. Vendo o rei, né, Acabe, no caso, disse-lhes, és tu, ó perturbador de Israel? Amado, profeta, ele sempre perturba. Profeta sempre tumultua as coisas, impressionante. Profeta, onde chega, ele tem que mostrar o que está errado, ele tem que botar o dedo, ele sempre arruma confusão. Vida difícil é vida de profeta. Nunca vi vida fácil para profeta. É por isso que o profeta tem tendência a, quando não está querendo quebrar tudo, está se escondendo com medo. Porque vive na oposição.
vive assim. Quando encontra alguém, fala: és tu, ó perturbador de Israel. E aí responde Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que come a mesa de Jezabel. Jezabel era a mulher de Acabe, era a rainha, no caso. E aí, quando ele encontra com o rei, que o rei fala assim: tu é perturbador, ele não fala assim: pô, que isso? Pô, não é bem assim. Sabe o que é? Que Deus falou. Nada. O profeta enche o peito aí. Toma fôlego. Porque sem fôlego ninguém fala de Deus, amado. Sem fôlego ninguém tem coragem de falar da sua fé. Sem fôlego, sem crer no Senhor, sem coragem, ninguém pode olhar no meio de uma circunstância tão adversa e ainda denunciar o pecado. Falar: eu não tenho perturbado não, irmão. Quem fez isso tudo aí é você, com teus pecados, você e a tua família. Vocês se voltaram contra os deuses lá, Balaíns, os postes ídolos. Vocês é que tumultuaram isso tudo. E ainda chama para um FC espiritual. FC não, como é que é? O UFC espiritual. Ainda chama para um telequete na minha época. É melhor, né? Negócio de UFC eu não. Minha época era telequete, Ted Boy Marino, Verdugo. Só os que viveram isso sabem o que eu estou falando. A turma de 80 não sabe de nada disso, né? Mas Crispim, a turma de 80 não conhece Ted Boy Marino, não conhece ninguém. Mas Marcelo Batista agora riu. Aí Elias chama, faz o seguinte: chama lá os profetas aí desses deuses todos que você conhece e manda se juntar comigo lá no Monte Carmelo. Vamos resolver essa parada. Vamos resolver esse negócio. Quem já entrou numa disputa espiritual e falou assim: não, meu Deus é Deus, vai resolver esse problema? Hein? Pouca gente, né? Você sabe o que mais eu conheço na vida? Me entristece, mas eu conheço. É crente medroso. Tem crente que tem medo de falar no nome do diabo. A Solange tinha uma tia que falava assim: um demônio. Aí eu, como? Não, porque o demônio. Aí eu, gente, eu não conheço. O que a senhora está falando? É o diabo, é que eu não gosto de falar no nome dele. Crente. Crente com medo de falar no diabo, gente. Jesus falou assim: em meu nome expelirão demônios. Fala comigo. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pisarão em toda obra do mal. E nada poderá vos fazer mal algum. Amém? Crente com medo de macumba. Impressionante, gente. Crente com medo de macumba. Se passar e arrumar um problema na rua e descobrir que o cara é macumbeiro, chega a sair de lado. Falei, deixa pra lá, depois a gente resolve isso. Vou orar por você. Eu vou orar por você, filho. Vou orar por você, para você aprender a falar daquele que liberta, daquele que é poderoso, daquele que é acima de todas as coisas. Amém? O dia que Jesus nos chamou e mandou ir no nome dele, ele falou assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide em meu. Não vai no nome de ninguém não, amado. Você vai no nome de Jesus. Não vai no teu não vai confiado na tua força não, vai no nome do Senhor. Amém?
Faz como Elias, vou no nome do Senhor. E aí Elias então juntou todo mundo. Versículo 20, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar vacilando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada ali. Olha que situação desse povo, gente. Já não sabia quem era Deus, se era Baal ou se era o Deus dos exércitos. Eles já não sabiam a quem seguir. Porque, de fato, eles já cocheavam entre dois pensamentos. De fato. Fala para mim, se nós não somos também assim. Quando Deus tem uma sentença sobre a tua vida, que Ele fala que vai acontecer, e você olha para a circunstância e diz, não, não dá. Quando o diagnóstico médico te decepciona. Quando a tua conta bancária vira do azul para o roxo, não é nem para o vermelho, vira para o roxo. Quando a situação na tua casa não vai bem, quando Deus prometeu e falou para você que na tua casa vai ter a paz dele, vai ter abundância, ele vai ser o Senhor da tua casa, e você vê a situação se desenfrear. Quando o aviso de ser mandado embora, a carta de demissão chega. Quando a aposentadoria vem a metade do que você pensou nela. Como é que ficam os nossos pensamentos cogitando? A gente fica assim, eu acredito em Deus, tenho fé e vou ver os benefícios dele? Ou eu vou olhar as circunstâncias e vou ter que andar segundo as circunstâncias? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se o Baal é Deus, segue-o. Decide, para de cochear entre dois pensamentos. Acho que foi Sérgio Franco pregando aqui, que fez referência a Angelina Jolie, que arrancou os dois seios, porque tinha probabilidade de ter câncer. Ele falou assim, há muita fé na ciência. Muita fé na ciência. Tem tanta fé na ciência que o simples indício de poder acontecer alguma coisa já se precaveu. Quem é teu Deus, amado? Quem é teu Deus? Porque o povo aqui não respondeu nada. O que você responde? Diante das circunstâncias da tua vida. Qual a tua resposta? O que você vai falar? Eu vou crer nas promessas do Senhor? Eu vou acreditar que Ele pode fazer? Eu vou me mover na força das circunstâncias, da situação? Decide aí. Porque se o Senhor é Deus, você tem que andar pela fé, pelo aquilo que Ele diz. Quantos me entendem, digo amém. Quantos me entendem, digo amém. Amém? Eu tenho uma irmã nos Estados Unidos agora, que eu falei da Angelina Jolie, lembrei. Tirou 2 seios. Tinha um nódulo no seio e um menor no outro. Os médicos fizeram o exame, falaram que não era maligno, mas mesmo assim tiraram os seios dela. E ela deixou. Porque o diagnóstico médico apavorou tanto ela que ela não creu que Deus podia curá-la. Ela não acreditou. Quanta gente eu conheço que casa com medo de ficar solteiro? Aí casa com o primeiro que aparece. Não é assim? Arruma o emprego que aparece, arruma. Eu tenho tanta experiência de fé, amados, né, nessas áreas assim da vida. Eu já vi tanta coisa acontecendo na minha vida. Quando eu fechei a porta, falei, não, eu acredito no que Deus fala. Eu tive uma época na minha vida tão endividado,
tão endividado. Morava em Campo Grande, que eu queria vender minha casa na época, pagar a dívida e não dava para pagar. Pensa numa coisa impagável. Essa palavra é de um político desse aí, né? Impagável. Quem? Ministro Magre. É só da nossa época também, os de 80 não conhece isso. E aí um dia eu estou assim atribulado, lendo a Bíblia, muito atribulado. E aí abrindo um salmo, o salmista dizia assim: alma, aquieta-te dentro de mim, confia no Senhor e verás os seus benefícios na terra dos viventes. Rapaz, eu tomei aquela palavra como se fosse uma lança que vinha passando assim, eu agarrei ela e falei: essa palavra é minha. Deus está falando comigo. E aí eu descobri uma coisa: eu posso ordenar a minha alma. Tu sabia disso, amados? Eu posso ordenar a minha alma. Eu dei uma ordem na minha alma. Falei assim: alma, aquieta-te dentro de mim. Confia no Senhor. Você vai ver o benefício dele na terra dos viventes. Confia. Nesse dia chegou Solange do trabalho. Abriu a porta assim, olhou para mim e começou a chorar. Ela fazia plantão de 24 horas, chegava em casa na hora do almoço. Não sei se ela lembra disso. Geralmente não lembra. É que nem o Felipe. Aí ela chegou chorando, eu achei que tinha acontecido alguma coisa na rua, abracei ela: o que foi, filha? Ela: eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais a situação que a gente está vivendo. Eu falei: filha, Deus me deu uma palavra hoje. Vamos ordenar a alma. Alma, aquieta-te dentro de mim. Confia no Senhor. E nós vamos ver os seus benefícios ainda na terra dos viventes. A segunda palavra que Deus me deu foi assim: ó, você não vai trabalhar, não vai ganhar na loteria, você não vai fazer nada para pagar a tua dívida. Eu vou resolver esse caso. O dia que eu falei isso, a minha irmã tem uma locadora. Meu pai tinha sofrido um acidente, foi atropelado, estava morrendo no hospital. E aí minha irmã todo dia ia me buscar de manhã para ir no hospital orar pelo meu pai, porque a gente podia entrar no CTI uma pessoa por dia, e se eu não me engano era 5 minutos, eu não lembro bem o tempo, era isso, Solange? E aí minha irmã ímpia, mas ela tinha uma fé inabalável, ímpia, porque ela saía de Botafogo, ela ia lá em Campo Grande me pegar, e eu morava lá no Jardim Letícia, que é lá em Deus me livre e guarde, né? É Deus me livre e guarde lá em Jardim Letícia. Ela ia me pegar lá e vinha para Tijuca comigo, eu orava pelo meu pai e ela me levava de volta para Campo Grande, era uma ginástica, todo dia. Todo dia, ô fé, ela tinha mais fé que eu, que ela ia me levar. E aí eu entrei no carro, eu lembro como hoje, eu entrei no carro com ela, ela tinha um Monza Tubarão, e aí eu falei assim: Lourdes, Deus me deu uma palavra hoje. Ela: é? Eu falei: é. Tu lembra aquela história que eu te falei da minha dívida? Ela lembra. Eu falei: ó, Deus falou para mim que eu não vou trabalhar, que eu não vou fazer nada, que Ele vai resolver isso. O motorista dela riu na hora. Começou a rir, ela: fica quieto. Aí ele parou de rir, ficou todo sem graça. E eu fui embora e esqueci disso. Esqueci. Hoje, não me pergunte como, eu moro no Recreio. Comprei um apartamento, alguns aqui sabem que eu dei alguns testemunhos aqui, a gente comprou, foi uma maior guerra para pagar o apartamento da casa que eu vendi em Campo Grande, que não pagava minhas dívidas. Estou aqui hoje falando com vocês, o motorista dela continua sendo motorista, incrédulo, continua com a mesma vida, não creu em Deus. E, amados, eu não fiz nada, mas Deus solucionou minhas dívidas. Ele é Deus, Ele é fiel. Amém? Ele é Senhor, Ele fala, Ele cumpre. Fé. Tenha fé. Tenha fé. Amém? Tenha fé no Senhor. Quando as adversidades chegar como essa, você fala assim: o meu Deus falou. O meu Deus é poderoso. O meu Deus pode fazer.
Amém? Meu Deus pode fazer. E Ele faz. Ele é Deus. Então disse Elias ao povo, versículo 22, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Muito boa, vamos nessa. Gostamos. Tomaram um novilho que lhes foram dados. 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Você sabe o que é manquejando? Não sei se vocês já viram isso. Já viram aqueles demônios que fica tudo caindo de lado? Esses dias tinha um cara aí, eu acho que é o não sei o que, Rassum, lá no Jô Soares, falando disso. Eu lembrei dos manquejando. Eles ficaram manquejando em volta do altar que tinham feito ao meio-dia, ou seja, na hora do pior momento, na hora do sol escaldante, na hora que já está todo mundo estressado, Elias fica cutucando o leão com a vara curta. Ele fala assim, Elias zombava dele dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas. Eles faziam cortes no próprio corpo, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Os deuses dessa terra, eles são mudos. Os deuses caídos, eles não podem responder segundo o nosso Deus. Amém? E Elias ficou lá só tirando onda com eles. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Desculpa, tá, amados? Eu já passei do meu horário, mas eu não vou me lindrar com isso, não. Outra coisa que eu anotei aqui. O que Elias falou? Repete comigo assim, chegai-vos a mim. É engraçado isso, sabe por quê? No dia que Pedro e João chegaram na porta do templo de Formosa, na porta chamada Formosa do templo, tinha um aleijado pedindo esmola. E Pedro para e fala assim, olha para mim. E o aleijado olhou para ele. E falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O aleijado levantou e andou. Elias fala assim, olha, achegai-vos a mim, vem para cá. É comigo o negócio. Fala assim, é comigo. A responsabilidade é minha. Fala, Deus está comigo. Amém? Vocês estão com sono ou sem fé? Está bem na hora do meio-dia, do sacrifício. Está bem na hora, amados.
Está bem na hora da fome. Achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Aí Elias fez o seguinte, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar. Você sabe qual é o nosso altar? Hein? O que é o nosso altar, amado? Fala assim, a cruz. A cruz é o altar do crente. Quer ir para o altar? Vai para a cruz. Porque lá é o nosso lugar. Quando eu morro, Jesus vive em mim. Amém? Quando eu morro, Ele vive. Quando eu estou morto, Ele está me ressuscitando. Quando eu estou na cruz, eu estou crucificado com Ele. A solução é a cruz. Quando eu estou na cruz, o poder está lá. Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Restaura o altar. Restaura o caminho da cruz. Restaura as tuas decisões, Jesus. Restaura o teu altar e clama pelo nome do Senhor, que Ele vai te ouvir. Quantos me entendem? Amém? Elias restaurou o altar. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaço, pô-lo sobre o fogo, sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E aí ele pede uma oferta, um sacrifício. Ele fala assim, bom, restaurou o altar, agora traz um sacrifício. Não tinha nada mais valioso para esse povo do que água. Imagina, amado, 3 anos e meio sem chover na terra. Quem tinha água valia ouro. E ele fala assim, traz 4 cântaros de água, que é valiosa. E faz, sabe o quê? Não guarda aqui que é para a gente beber mais tarde, não. Derrama em cima do altar. Entrega para o Senhor a tua água, joga lá. E aí eles jogaram a água. Mandaram a água para dentro. Fazei-o segunda vez e fizeram, disse mais, fazei-o terceira vez e fizeram, terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou, todos os profetas de Baal. Fala comigo, só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Restaura teu altar. Se levanta como profeta nesses dias. Assume a tua posição, proclama a salvação, proclama a palavra do Senhor, proclama sobre fé sobre a tua vida. Amém? Coloca o teu altar em dia e clama para o Senhor que você vai ver o fogo de Deus consumindo tudo. Você vai ver o fogo de Deus acender a tua vida. Você vai ver a tua vida mudada, porque o Senhor é Deus. Amém? Quantos ainda tem força para dizer que o Senhor é Deus aí? Com toda a fome. Eu até proclamo hoje que, como a gente não tem horário aqui, a gente podia fazer um jejum e continuar até a tarde. O que vocês acham? Buscar no Senhor. Amém? Então fica de pé aí, vamos orar. O Jaime falou que ele tem que sair. Eu não sei, o Jaime está lembrando, depois disso tudo, Elias orou,
e choveu sobre a terra. E a fé é assim, amados. Elias sentou, começou a orar, olhou para o moço dele e falou assim: dá uma olhada lá, vê se tu vê nuvem. Aí ele olhou, voltou e falou: não vi nada. E ele continuou orando. Vai lá, vê se tu vê alguma coisa. Ele olhou e falou: não vi nada. Não tem problema não, porque, né, a gente não tem que ver na mesma hora não, amém? E aí ele continuou orando, terceira vez ele falou: vai lá e olha. Ele olhou, voltou e falou assim: olha, eu vi uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem, assim, no céu. Elias falou: corre e avisa para o rei que vai vir grande enxurrada. Diz para ele que vai alagar tudo, manda eles correrem e se abrigarem, porque lá vem água, meu irmão. E Deus encheu a terra, amém? Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua fé, eu não sei no que você crê, eu não sei se você está cogitando entre dois deuses, eu não sei como são as circunstâncias da tua vida, eu só estou aqui para te falar, como o profeta falou: se decida, não fique coxando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sirva a Ele. Sirva a Ele com alegria, sirva a Ele com graça, sirva a Ele com fé. Amém? Se Ele não é Deus, continua servindo o que você está servindo. A tua ciência, a tua razão, a tua matemática, as pessoas que você gosta, aos deuses que você cultua. Eu só quero te falar uma coisa: esse caminho não vai te levar a lugar nenhum, porque neles não tem eficácia, neles não tem solução. Eles não fazem o fogo descer do céu, tampouco fazem a água brotar na hora que ela necessita. Nós vamos passar tempo como Elias, nós vamos ter que orar ainda para chover nessa terra. Quando não tiver água, nós vamos ter que orar para chover. No meio do deserto, quem vai nos sustentar é o Senhor. Na hora da escassez, na hora que tudo faltar, o Senhor vai ser conosco. Nada vai nos faltar, porque Ele prometeu, e aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus, Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Ele é Senhor sobre todas as coisas, e nele há poder. Coloca a tua fé no Senhor. Coloca a tua fé na mão dele, na mão de quem pode fazer. Se você está olhando para homens, tem muita gente cultuando homens, gente. Cultua homens, ídolos, pastores, gente ungida. O Senhor está te chamando para Ele. A fé está nele. Não está em homem algum, não é o homem que vai resolver o teu problema, é Ele. Ele é Deus. Se o Senhor é Deus, serviu. Amém? Segue a Ele, porque Ele é o teu Deus. Amém? Antes de orar aqui, eu queria saber de uma coisa. É possível que você tenha entrado aqui hoje, tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus? Que nunca falou assim: não, esse Deus vai ser o meu Deus. Eu quero esse Deus como meu Deus. Eu não quero ficar no meio desses dois pensamentos. Eu quero fazer uma aliança com Ele, eu quero crer nele. E a aliança com Ele é assim: Ele falou que aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele vai confessá-lo diante do Pai, que está no céu. Você pode confessar hoje aqui. Você hoje pode declarar: eu quero esse Deus. Alguém aqui? Alguém aqui não? Que entrou aqui, mas nunca entregou a vida a Jesus? Não, senão a gente vai orar. Eu quero orar por você, que precisa ver esse fogo descer sobre a tua vida. Eu quero orar por você, que precisa restaurar esse altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que hoje ouviu essa palavra e ela confrontou teu coração. E você sabe que necessita do fogo descer. Eu quero orar. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Que a gente quer invocar o fogo do Senhor sobre a tua vida. A gente quer orar, assim como Elias orou, para que o Senhor dê testemunho da presença dele sobre você e que o fogo dele venha e restaure toda a tua casa, toda a tua vida, todos os teus negócios. Eu não sei o que você está colocando no teu altar. Eu não sei o que você está trazendo a esse altar. Eu só estou falando assim: traz a água, pode trazer e jogar aqui hoje na frente. Talvez a água seja as suas lágrimas. Talvez a água seja a tua confiança, seja a tua vergonha de sair do teu lugar. Talvez a água possa ser isso. Talvez a água possa ser você ter que se humilhar e falar assim: poxa, eu acho que eu não necessito fazer isso. Pode ser que alguns que tiveram o cântaro d'água pensaram isso. Não precisa jogar água aí. Se Deus vai acender, melhor sem água. Mas Ele quer que você derrame a tua água aqui. Ele quer que você venha aqui, saia do teu lugar, que nós vamos invocar sobre você
Nós vamos invocar sobre você agora o fogo do Senhor. Nós vamos orar: Senhor, enche com fogo, Senhor. Enche não só essas vidas, enche essas casas, enche essas famílias. Eu não sei aonde, Senhor, esses altares estão quebrados, caídos, mas eu sei que Tu pode restaurar todos eles hoje. Tu és Deus, Tu és Senhor, são Teus filhos, pertencemos a Ti, Senhor. A palavra de Elias foi: Senhor, desce com Teu fogo para que todos saibam que Tu és Deus e para que saibam que foi Tu que trouxe arrependimento a esse povo. E aí a nossa oração é essa, Senhor, é que o Teu nome seja engrandecido nessa manhã. Ah, Espírito Santo, Tu estás aqui. Tu estás aqui desde a hora que chegamos aqui, podemos sentir a Tua presença. E nós queremos agora, Senhor, orar, Senhor, porque nós queremos, Senhor, por fé, queremos alcançar os Teus milagres. Eu falei hoje aqui, Senhor, de milagres, alguns que Tu já fez e pode fazer na vida de todos aqueles que creem, Senhor. E eu coloco agora, Senhor, na Tua presença Teus filhos. Ó Deus de Israel, ah, Senhor, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos comprou com grande preço, aquele que verteu o Seu sangue por nós, Senhor, aquele que possibilitou estarmos aqui orando, Senhor. Só é possível estar aqui orando hoje, invocando o Teu sangue, o Teu fogo, Senhor, por conta daquela cruz, Senhor, por conta daquela morte, por conta, Senhor, daquela entrega, Senhor, naquele altar, meu Pai. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor, crendo, Senhor, que aquilo que Tu falou é verdade, crendo que a Tua palavra é verdade, crendo que aquilo que lemos é verdade, cremos, Senhor, que Tu não pode mentir, Tu és Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós invocamos agora de Ti, Senhor, o Teu favor. Te pedimos agora, meu Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, sobre Teus filhos. Ah, Senhor, vem com Teu fogo agora, Senhor. Vem com Teu fogo queimando, queima, 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 Senhor. Queima toda essa oferta colocada aqui, Senhor. Queima, Senhor, agora, Senhor, toda a obra do mal que está tentando impedir, Senhor, o caminhar dos Teus filhos. Queima, Senhor, agora com toda a oposição das trevas, Senhor. Queima, Senhor, com todo o sofisma, Senhor. Desbarata agora, Senhor, as obras dos Balaíns, meu Deus. As obras, Senhor, dos Nicolaitas, meu Pai, as obras, Senhores, do mal, Senhor, que tentam aprisionar, Senhor, que tentam quebrar, Senhor, ah, Deus, os mamões da vida, Pai, que tentam, Senhor, dominar, Senhor, a vida financeira. Quebra agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com o Teu fogo agora, Pai. O Teu fogo, ele é purificador. O Teu fogo, ele acende a chama, Senhor. O Teu fogo, ele faz os Teus filhos fumegarem, Senhor. Vem agora com provisão, Deus. Vem agora tocar no íntimo. Vem agora tocar bem dentro, Senhor. Coloca as Tuas mãos. Restaura esse altar, Senhor, porque nós queremos declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tu és Deus, Senhor. Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és poderoso. Tu és o Alfa. Tu és o Ômega. Tu és o princípio e o fim, Senhor. Tu és aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, o Redentor de Israel, Senhor. A pedra de grande preço, a pedra angular, o Jeová Jirê. Tu és, Senhor, o Jeová, nossa bandeira, Senhor. Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que provê, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, Senhor dos céus e Senhor da terra. Aviva o Teu povo. Levanta, Senhor, os Teus filhos como profeta nesses dias, Senhor, para falar da Tua parte, para destronar, Senhor, com o trono do inimigo, para desfazer os altares levantados, Senhor, para quebrar barreiras, para derrubar fortalezas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja assim na tua vida,
Seja assim sobre você. Seja livre. Seja livre. Restaurado seja a tua vida. Restaurado seja a tua casa. Restaurado seja a tua fé. Quando te perguntarem a quem você serve, você declare de imediato: ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Não aceite afronta. Não aceite as circunstâncias, mas viva sobre a fé. Viva sobre o escudo da fé. Viva sobre a direção da fé. Tome posse. Receba essa palavra. Eu declarei aqui um dia que eu recebi uma palavra e falei: ela é para mim. Essa palavra é minha. Receba ela hoje. Receba ela hoje no teu coração. Fala: ela é minha hoje. Ninguém vai me roubar. Ninguém vai me roubar. Vai ser assim. Creia. Fala: vai ser assim em nome de Jesus. Vai ser assim. O Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o alto existente que se revela. Ele é o Deus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sobre a minha vida não vale encantamento. Sobre a minha vida não vale maldições. Nada pode me alcançar. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu libertador. Quantos concordam, digo amém. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Ah, Senhor, aviva a tua obra em nós, aviva nossos corações. Obrigado porque tu atendeu a nossa oração na nossa canção, quando falamos atrai o meu coração. Tu está atraindo corações nessa manhã, Senhor. Está atraindo teus filhos. Eu quero te pedir, Senhor, num mundo tão cheio de distrações, Senhor, faz com que essa palavra ela seja profética, que ela fique martelando até esmiuçar a penha, que ela não se perca, que o passarinho não a roube, e que ela possa frutificar no coração dos teus filhos, dos meus irmãos. Possamos, Senhor, sair daqui, não da maneira que entramos, mas transformados pela tua presença, pela tua graça, pelo teu poder. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.